Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Sabesp, a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então a Sabesp iniciou suas operações em 1973, fazendo parte então do Plano Nacional de Saneamento do governo federal, que utilizou aí recursos do FGTS para financiar esse projeto. Com o tempo, ela veio absorver outras empresas de saneamento do estado de São Paulo e, em 1992, assinou convênios para despoluição do rio Tietê. A empresa abriu capital em 2004 na Bolsa de São Paulo e está listada no novo mercado, segmento máximo de governança corporativa da B3. Ela atua então com fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no estado de São Paulo e também tem participação em pequenas centrais hidrelétricas. Por fim, então, a empresa é controlada pelo governo de São Paulo, que detém mais de 50% das ações ordinárias. Então, em relação aos pontos positivos, o primeiro é o modelo de negócio da empresa, que é de baixo risco, mesmo estando aqui num setor de capital intensivo. A empresa fornece serviços essenciais, como é o caso do fornecimento de água e tratamento de esgoto. Então, a empresa acaba tendo aí uma demanda resiliente, mesmo em momentos de crise, e isso acaba acarretando aí em fluxos de caixa operacional mais previsíveis ao longo do tempo. A empresa, inclusive, tem contratos de longo prazo com mais de 340 municípios no estado de São Paulo. Inclusive, na capital, a empresa tem um contrato de 30 anos, já se passaram 10 anos desse contrato, tem mais 20 anos, então, até o término do contrato, com o fornecimento de água e tratamento de esgoto na capital. Segundo ponto positivo, então, margens elevadas, inclusive a empresa vem com uma margem EBITDA acima de 40% nos últimos anos. Ela é beneficiada, então, por menores despesas, né? Então, as despesas acabam acompanhando menos a elevação das suas operações. Isso se chama ganhos de escala, né? A empresa, conforme ela aumenta as suas operações e aumenta o seu volume faturado, a maior parte das despesas acaba não acompanhando essa elevação, embora alguns gastos com materiais e construção possam vir a pressionar as margens nos próximos anos, mas de uma forma geral a empresa tem aí ganhos de escala, até porque estamos falando aqui de uma das principais empresas de saneamento básico da América Latina. Então, devido ao seu porte, ao número de municípios que a empresa atende e também o PIB, né, da capital paulista, de São Paulo. Então, como ela atende todos esses requisitos, como ela tem todos esses requisitos, ela acaba tendo ganhos de escala e acaba tendo também aqui margens elevadas. Terceiro ponto, indicadores financeiros conservadores. A empresa tem uma dívida de curto prazo aí, sobre a dívida total em torno de 12%. Tem também uma dívida sobre o patrimônio líquido de 60%, então o seu endividamento corresponde a mais ou menos ali a metade do que os sócios aportam na sociedade, o que é um patamar reduzido para empresas que estão situadas em setores de capital intensivo. E a dívida líquida sobre EBITDA também está controlada ali em torno de 2,5 vezes aí essa relação entre dívida líquida e EBITDA. Esse indicador ele melhorou ainda mais, até porque o EBITDA ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. Mas o que vale ressaltar aqui é que boa parte da dívida da empresa está atrelada a moedas estrangeiras, né? Mais de 50% da dívida tem a exposição a variações cambiais, e também vale atentar aí que em 2020 tem uma boa quantidade, um montante relevante de dívida externa vencível. Então, em 2020 vai vencer uma boa parte, a gente vai ver isso num slide mais à frente. Quarto item, reservatórios em níveis administráveis, isso agora no curto prazo. Nós tivemos um volume de chuvas mais elevado agora no início do ano, e a empresa está entrando agora num período de baixo volume de chuvas, e os reservatórios estão em um nível mais elevado dos últimos 5, 6 anos. Então, com os reservatórios em níveis administráveis, a empresa tem um menor risco hidrológico agora no curto prazo. Posição de caixa e dividendos constante. A empresa tem um índice payout aí em torno de 28% que se mantém ao longo dos últimos anos.
e a distribuição de dividendos que cresceu em 2016 se manteve aí num patamar constante desde então. A posição de caixa, mesmo a empresa tendo uma dívida elevada, em torno de 12 bilhões de reais, a empresa tem uma posição de caixa de 2,2 bilhões de reais, o que consideramos uma posição de caixa elevada, mesmo a empresa estando situada aqui num setor de capital intensivo. Pontos negativos: exposição da dívida em moeda estrangeira, como eu falei. A empresa tem boa parte da dívida atrelada ao dólar, né? Então, nesse sentido aqui, dependendo de desvalorizações do real em relação ao dólar, a empresa pode ter impacto relevante aqui no seu resultado, principalmente no que diz respeito à elevação de suas despesas financeiras. Fluxo de caixa livre negativo no curto prazo. Nós esperamos aqui para os próximos 2 anos, 2019 e 2020, fluxo de caixa negativo, porque a necessidade de investimento agora para os próximos anos é superior à projeção de fluxo de caixa, e também a empresa deve manter aí a sua distribuição de dividendos em torno de 700 milhões de reais. Então, somando esses fatores, o fluxo de caixa deve ficar negativo no curto prazo. Por último, o risco político, até porque a empresa ela é controlada pelo Estado de São Paulo, então mudanças de gestão podem impactar aí no desenrolar de suas operações, e o governo também, o governo estadual, tem baixo incentivo para aportes e para ajuda financeira na empresa. Aqui então alguns números: a empresa fornece água para um pouco mais de 26 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Também fornece serviço de tratamento de esgoto para 22,8 milhões de pessoas, atende São Paulo e outras 369 cidades, outros 369 municípios no mesmo estado, cobre 66% da população urbana do estado, e a região metropolitana representa 70% da receita. 54% da dívida está atrelada a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar e ao iene, principalmente ao dólar, que corresponde a 38%, e o contrato aqui na capital é de 30 anos e vence em 2040, como eu falei, o contrato foi assinado em 2010, o valor de mercado então quase 29 bilhões de reais, isso aqui varia, mas hoje está próximo de 29 bilhões de reais. Aqui o plano de investimentos, como eu falei, a empresa tem uma previsão na atividade de investimentos aqui próximo a 3,5 bilhões, e a previsão do fluxo de caixa operacional é abaixo disso, em torno de 3,3, 3,4. Então o fluxo de caixa livre vai ficar negativo aí nos próximos anos, principalmente aqui observamos 2019 e 2020 como 2 anos que teremos fluxo de caixa negativo. O plano de investimentos aqui engloba a revitalização dos cursos d'água na capital, ampliação de sistemas de abastecimento e também aqui a questão do tratamento de esgoto no projeto Tietê. Todos esses projetos aqui englobados aí dentro do plano de saneamento básico de São Paulo. Aqui em relação ao crescimento operacional da empresa, a gente pode ver que o EBITDA vem crescendo ao longo dos últimos anos. A margem também, como eu falei, a empresa tem ganhos de escala. Conforme as suas operações crescem, os custos normalmente não acompanham. A empresa tem, desconsiderando resultados de construção, uma margem de 46,8%, a margem EBITDA aqui. Caiu um pouco em relação ao final de 2018 e a tendência é essa, até porque a empresa tem outros gastos agora, gastos pro curto prazo. Aqui também eu falei de dividendos lineares ao longo dos últimos anos, e o índice payout também próximo a 28%. Aqui vale mencionar o vencimento de dívidas agora para 2020. É importante atentar para isso, até porque a maior parte está atrelada a moedas estrangeiras, aqui em torno de 1,7 bilhão de reais vencível em 2020, aqui falando somente em moedas estrangeiras. E aqui a composição da dívida, como eu falei, a maior parte da dívida atrelada a moedas estrangeiras. Aqui, para finalizar, então, em relação aos resultados da empresa, a empresa apresentou um crescimento na receita, né, tanto na receita operacional líquida como na bruta, principalmente em relação aqui ao crescimento de 3,1% no volume faturado, e também um aumento tarifário agora do ano passado em junho de 3,5%, agora em maio também teve mais um reajuste. Esses reajustes eles vão, boa parte, a grande parte deles é relacionada à variação da inflação. Então a empresa vem com crescimento nesse sentido,
Em relação ao volume faturado, teve um crescimento no varejo, parcialmente compensado pela queda de 35% no atacado. No varejo, destaque para a região metropolitana com crescimento de 7,7%. Outro ponto aqui da receita é o início da operação em Guarulhos, em janeiro de 2019, acaba contribuindo aqui com mais 70 milhões de reais na receita. E também temos um incremento de 7,9% em custos de despesas, principalmente em reajustes salariais, novas contratações e maiores gastos com energia elétrica, entre outros. Redução de 22,4% no resultado financeiro, principalmente em relação à variação monetária. Então, de uma forma geral, temos crescimento no lucro, crescimento no EBITDA e um crescimento aqui de 4,4% no custo geral, considerando custos de construção também, excluindo custos de construção, um incremento de 7,9% considerando outras despesas e custos. Em relação à empresa é isso, então nós não temos nenhuma recomendação de investimento nos ativos aqui da Sabesp. Observamos que a empresa tem aí um índice de um dividend yield em torno de 3%. Não observamos oportunidades de ganhos de capital muito relevantes e o momento de entrada, considerando esse dividend yield, consideramos que não está adequado, então não temos recomendação no ativo. Só para falar um pouco então aqui sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Temos recomendações em títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendações de curto prazo, como é o caso de Day Trade, Swing Trade e Position Trade. E temos também o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Para quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis clicando em relatórios grátis. Você vai ter 3 opções, clicando aqui então no Banco Itaú, basta chegar aqui, preencher seu nome, e-mail. Caso não tenha preenchido ainda e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu celular. Aqui também, se você possui algum investimento, dá para preencher essas caixinhas e é só chegar lá embaixo então e baixar relatório, tá certo? Então, em relação à Sabesp é isso, até o próximo vídeo e um abraço.